Evangelho segundo o Espiritismo. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós os convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Introdução, objetivo da obra. Podem dividir-se as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última manteve-se inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É o terreno onde todos os cultos podem se reencontrar. A bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais foi objeto de disputas religiosas, sempre por toda parte levantada pelas questões de dogma. Aliás, discutindo-as, as seitas encontrariam aí sua própria condenação, porque a maioria está mais interessada na parte mística do que na parte moral que exige a reforma de si mesmo. Para os homens em particular, é uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida, privada ou pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas sobre a mais rigorosa justiça. É, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade esperada, um canto do véu levantado sobre a vida futura. Esta parte, o objeto exclusivo desta obra. Todo mundo admira a moral evangélica. Cada um proclama-lhe a sublimidade e a necessidade. Mas muitos o fazem confiantes sobre o que dela ouviram dizer ou sobre a fé originada de algumas máximas que se tornaram proverbiais. Mas poucos a conhecem a fundo, menos ainda a compreendem e sabem deduzir suas consequências. A razão disso está, em grande parte, na dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem as compreender, quer dizer, infrutíferamente. Os preceitos de moral disseminados aqui e ali, confundidos na máxima de outras narrações, passam desapercebidos. Torna-se, então, impossível compreender-lhe o conjunto e fazê-lo objeto de leitura e de meditação em separado. Foram feitos, é verdade,
tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno rouba-lhes a ingenuidade primitiva, que lhes dá ao mesmo tempo o encanto e a autenticidade. Ocorre o mesmo com as máximas isoladas, reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Não são mais, então, que aforismos que perdem uma parte do seu valor e do seu interesse, pela ausência dos acessórios e das circunstâncias nas quais foram dadas. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos tudo o que era útil ao desenvolvimento do pensamento, não eliminando senão as coisas estranhas ao assunto. Por outro lado, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Saci, assim como a divisão por versículos. Mas, em lugar de nos prender a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente segundo sua natureza, de maneira que elas se deduzam tanto quanto possível umas das outras. A chamada dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação vulgar, julgando-se oportuno. Não haveria aí senão um trabalho material que, por si só, não teria sido senão de uma utilidade secundária. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação às diferentes posições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral não são inteligíveis, muito menos não parecem racionais, senão pela falta de uma chave para compreender-lhe o verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo, como já se convenceram aqueles que o estudaram seriamente e como ainda o reconhecerão melhor mais tarde. O Espiritismo encontra-se por toda parte, na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Por toda parte se encontram seus vestígios, nos escritos, nas crenças e sobre os monumentos. É por isso que, se ele abre horizontes novos para o futuro, derrama luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, ajuntamos algumas instruções escolhidas entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países e por intermédio de diferentes médiuns. Se essas instruções tivessem saído de uma fonte única, elas teriam podido sofrer uma influência pessoal ou do meio, ao passo que a diversidade de origens prova que os espíritos dão seus ensinamentos por toda parte e que não há ninguém privilegiado a esse respeito. Esta obra é para uso de todos. Cada um nela pode achar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, por outro lado, as aplicações que lhes concernem mais especialmente. Graças às comunicações estabelecidas, de hoje em diante, de um modo permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos não será mais letra morta, porque cada um a compreenderá e será incessantemente solicitado em praticá-la pelos conselhos dos seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Passaremos em seguida ao estudo direto dos capítulos da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, nos próximos episódios.